necessidade de estudar biogeografia? Na verdade, os primeiros trabalhos de biogeografia têm a ver com a própria história da biologia no século XIX, talvez um pouquinho antes, que europeus, fazendo grandes navegações, encontraram nos diferentes continentes faunas e floras que eram extremamente diferentes entre continentes e diferentes do que eles conheciam na Europa. E muito recente, né, no estudo da área, né, nos estudos de biogeografia, tinha a noção de que precisava-se de uma explicação para esse fenômeno, né, das diferenças entre animais e plantas nos vários continentes, isso do ponto de vista biológico. Biogeografia tenta dar conta de explicar por que tem diferenças entre lugares, por que tem diferenças dentro de uma mesma região, dentro de um mesmo continente, se do ponto de vista biológico a gente consegue entender isso. Né? Que na verdade, biogeografia faz parte de um conjunto de áreas da biologia que estuda o que a gente chama a parte histórica da biologia, né? Os padrões que a gente reconhece hoje em dia, ou já reconhece há um certo tempo, as explicações que podem ser dadas para eles são explicações históricas. Né? Alguma coisa aconteceu no passado que faz com que os animais e plantas tenham as distribuições que a gente vê hoje em dia. A biogeografia é uma ciência que ela trata da relação do espaço, a influência da variável espacial na distribuição das espécies. Então, a biogeografia ela vem sendo sistematizada junto com toda a sistematização da ciência desde o século XIX. Então, a necessidade de estudar a biogeografia ela vem muito em função da própria evolução da Terra. Então, de todo conhecimento que se tem da história ecológica da Terra. Então, a biogeografia ela vem dando suporte, entendendo a evolução das espécies, consagrando com todas as teorias, dentre elas o próprio darwinismo. Então eu tenho a necessidade de estudar a variável espacial para entender a evolução das espécies e, acima de qualquer coisa, saber por onde e por que elas estão distribuídas da maneira que estão. Com o passar dos anos, houve mudanças em sua metodologia? Em termos da história da biologia, né, o Darwin, que até tem um livrinho sobre, o livro Origem das Espécies, ele tem capítulos específicos para tratar de como, quando a gente procura entender padrões evolutivos ou evolução dos organismos vivos, a distribuição dos organismos sobre a superfície do planeta, eles parecem fazer sentido evolutivo. Na época do Darwin, a geologia ainda tinha uma noção de um mundo todo fixo, os continentes eram todos fixos, né? Eles não tinham um entendimento de tectônica de placas ou nada disso, que isso é tudo meio do século XX. Né? Então, com a introdução de tectônica de placas, de que os continentes ocuparam outras posições no passado, foram ligados de forma diferente no passado, isso passou a dar sentido aos padrões. Então, aparentemente, o fato dos continentes já terem sido conectados faz com que espécies, né, e aí a gente entra numa outra área da biologia, que espécies próximas possam ter sofrido eventos de especiação conforme os continentes iam se separando. Né? A gente tem vários exemplos de fósseis e de criaturas vivas em que o padrão de distribuição pode ser explicado a partir de uma visão que a gente chama de vicariância, né? Que é de que as placas vão se quebrando e as biotas em cima dessas placas vão sofrendo mudanças e se especializando em caminhos diferentes. Quer dizer, a tectônica de placas entrou para a biologia na década de 50, né, um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial, e ao mesmo tempo aconteceu uma outra que a gente chama de uma outra revolução em ciências biológicas, que era o Darwin. Ele apresenta para a gente a ideia de que as espécies se relacionam com outras espécies formando subgrupos dentro de grupos, né? A ideia de descendente com modificação e de uma representação dessas relações como se fosse uma árvore. Ele usa uma metáfora de que seria uma árvore e que as folhinhas seriam as espécies existentes e o tronco seria uma espécie de um passado histórico que liga essas folhinhas todas. Também na década de 50, um alemão chamado Will Hennig desenvolve uma metodologia para enquadrar o que o Darwin apresenta como uma metodologia para a gente reconstruir história biológica.
E quando as pessoas juntaram as ideias de reconstruções que a gente chama de filogenética, então reconstruções históricas das relações de parentesco entre os organismos vivos, com a história dos continentes, isso passou a fazer sentido. E aí uma linha nova de biogeografia foi desenvolvida. Então as pessoas começaram a tentar fazer reconstrução histórica usando essa metodologia desenvolvida por esse alemão. Hoje em dia a gente pode dividir os biólogos que estudam biogeografia em dois grandes grupos. Um grupo de pessoas que eles chamam de dispersionistas, né, que acham que existem centros da onde os animais partem para colonizar novas áreas e o processo de colonização cria novas espécies. Então, isso confunde o processo de reconstrução histórica. Então tem uma certa disputa dentro da biologia de pessoas que são que a gente chama que entendem que o processo histórico tem que ser por quebras e separações, e um outro grupo que tenta apresentar metodologias que façam com que a gente entenda que a dispersão faz parte da brincadeira. Que é interessante que isso volta a uma ideia bíblica de centro, que a gente chama de centro de origem de dispersão, que é a Arca de Noé, seria um desses primeiros centros, e os outros centros foram sendo formados depois. Então existe uma disputa, como é uma coisa histórica, é uma ciência em que testes são difíceis de serem executados. Na verdade, a gente tem disputas de hipóteses para explicar como as distribuições foram estabelecidas, e essas disputas nem sempre são facilmente resolvidas. Sim, sim. Em geral, as ciências têm uma certa mudança acompanhada pela evolução tecnológica. Então, na biogeografia não é diferente. A gente tem a introdução, o início com os métodos de comparação, os métodos descritivos, era uma descrição analítica da paisagem, das folhas, etc. E aí depois, com a evolução da técnica, e aí entrando a genética, o DNA, e hoje os isótopos, os traçadores, que é uma técnica bem mais apurada de datação, a gente tem uma evolução da biogeografia e a comprovação das próprias leis que foram criadas no século XVII, XVIII e XIX. Qual a relação da biogeografia com a ecologia? Isso é uma outra subdivisão, né? Os ecólogos tentam explicar, onde os organismos ocorrem. Em geral, nenhum organismo ocorre sozinho, sem interações com outros organismos. Então, existe uma ideia em ecologia que a gente chama de que seria ecologia de comunidades. Então, quando a gente olha para as comunidades que a gente estuda, que a gente faz inventários, né? Esse laboratório, por exemplo, é um laboratório de estudos de anfíbios. Então, a gente faz inventários de comunidade de anfíbios, traz amostras para cá. E quando você compara comunidades de lugares diferentes, você vê que a composição dessas faunas ou floras, elas divergem um pouquinho. E para os ecólogos, né, na visão dos ecólogos, existem as interações entre os organismos determinam quem é que pode e quem é que não pode viver num determinado lugar. Então, e essas interações vão de interações fisiológicas. Então, o lugar é mais úmido, menos úmido, ou tem uma espécie que é um predador eficiente num lugar e não tem no outro. Isso determina quem é que pode sobreviver num certo lugar. Isso seria uma visão ecológica de comunidades, né? No espaço geográfico, isso daria uma ideia de biogeografia. Biogeografia e ecologia. A grande diferença está na variável espacial. A ecologia, ela estuda as espécies em si. Todo o processo de composição, hábitat, nicho, ela estuda todo o comportamento da espécie. E a biogeografia, ela parte do princípio do espaço. Então, o que eu tenho de arranjo espacial que vai permitir a manutenção daquela população, daquela comunidade ou do ecossistema ali. Então, existe a diferença mesmo, tá, em todo o componente abiótico que envolve a interação entre a vida e meio e vice-versa. Qual é a perspectiva do ramo da biogeografia no século XXI? No começo, o que é pensar um pouquinho antes do século XXI, tem o uso de computadores, né, e de cartografia, que a gente chama de cartografia digital, abriu a possibilidade
do que a gente chama, algumas pessoas chamam de uma biogeografia preditiva, né? Porque a gente não consegue amostra, para fazer biogeografia você precisa de amostras da ocorrência dos animais no mundo real. Então você precisa saber de onde veio o organismo e a gente não consegue amostrar todos os lugares. E aí o uso do computador com o uso de tecnologia de GPS permitiu que a gente seja mais preciso em plotar no mapa, né? Que tem essa ideia também. A biogeografia precisa ser reduzida, né, para mapas, né? Então ela é representada em mapas, a distribuição dos organismos reais, e com programas de computador a gente pode fazer brincadeiras de fazer previsões. Então, com base nisso, eu posso fazer previsões de aonde existem lugares, aonde eu ainda não fui, que os organismos podem ocorrer. Então, eu crio modelos de ocorrência, e isso, para a conservação, tem um desdobramento interessante, que é os organismos, às vezes os organismos que eu sei onde eles ocorrem, quer dizer, eu fui lá e peguei amostras, esses lugares são lugares que estão sofrendo impacto ambiental forte. E, através de modelagem, eu posso descobrir outros lugares que eu não visitei ainda e que talvez seja mais fácil conservar os organismos nesse lugar do que nos lugares que eu conheço. Então, isso é uma das ideias. A outra coisa é que, assim como eu posso fazer isso para lugares que eu não visitei, eu posso viajar no tempo com os mapas, né? Então, eu tenho modelos de distribuição de chuva durante o Pleistoceno, alguns milhões de anos atrás. Então, eu posso pensar como é que a distribuição desses organismos era no passado, né? Então, a gente pode fazer isso dependendo, obviamente, do banco de dados que fale sobre o passado, e a gente tem essa ideia de que antes do uso de computadores e de GPS, os mapas de distribuição eram coisas estáticas, né? Um corte no presente. E hoje em dia a gente pode ver a distribuição como uma coisa fluida, né? Então, se as condições ambientais mudam um pouquinho, a distribuição pode se movimentar. Então, a mancha de distribuição, pelo menos na cabeça da gente, dos computadores, pode se tornar uma coisa móvel. E isso tem consequências de como a gente percebe e o que a gente pode fazer com esses dados de distribuição. Então, o século XXI promete coisas nesse sentido. O perigo disso é que as pessoas, como existem bancos de dados, você também cria o biogeógrafo virtual. O cara não vai na natureza, o cara não e brinca só no computador. Então, o século XXI tem esse perigo da gente brincar com coisas no mundo eletrônico, modelar, e que isso não necessariamente tem uma consequência no mundo real. Então, a gente ainda precisa de pessoas que se interessem pelo trabalho de campo, né, de tentar entender isso no mundo real, e jogar de volta para o mundo real as consequências teóricas ou de testes ou não testes de coisas que a gente está plotando e está tentando enxergar no mundo virtual. Se a gente for pensar que a gente está vivendo um momento de intensos impactos, degradações, até mesmo pela atividade humana sobre os ecossistemas, o posicionamento da biogeografia seria de resgate, seria de preservação desses remanescentes, dessas áreas remanescentes de espécies, de santuários, por exemplo, a própria criação das unidades de conservação, que tem por finalidade preservar esses ambientes que no passado tinham uma área bem maior e hoje em dia estão reduzidas por atividades antrópicas e pelos impactos. E também pensar no futuro de expansão dessas áreas. Então, a biogeografia também pode ajudar nos processos de expansão, o que houve em algum momento uma contração dos ecossistemas, da Mata Atlântica, por exemplo, que hoje em dia tem em torno de 16% a 20% da sua área original. A gente pode pensar hoje que pós-atividade agrícola, pós-ciclo agrícola para o Sudeste, por exemplo, a gente pensa na conectividade da paisagem, de métodos, de formas de expansão mesmo de algumas espécies de topo de morro, de alguma preservação dessas áreas. Então, a biogeografia pode atuar e pode auxiliar na manutenção desses remanescentes e na expansão dessas espécies. A biogeografia é um campo que abrange a biologia e a geografia. Como é a atuação do biólogo nessa área? Tem de tudo. Tem biólogos preocupados em produzir as cartas, né? Quer dizer,
usar as técnicas, as ferramentas eletrônicas e fazer o zoneamento de parques nacionais, tentar entender do ponto de vista acadêmico como foi o que deve ter influenciado a distribuição de organismos, fazer previsões de lugares que a gente não visitou, e o biólogo pode atuar nessas áreas todas. E é um campo ainda de fronteira, em que coisas novas podem e surgem a todo momento, né? E é uma coisa que dá para acompanhar que é uma outra coisa do mundo virtual, acompanhar o número de revistas novas que tratam de biogeografia por enfoques diferentes que surgiram nos últimos, 10 anos. O que mais interessa do ponto de vista acadêmico seria o entendimento histórico da distribuição dos organismos, né? O que aconteceu, o que acontece do ponto de vista histórico que nos permite entender o presente. Essa é basicamente a coisa acadêmica mais quente, digamos assim, né? Mas a biogeografia tem desdobramentos para conservação, para planejamento, né? Para uso do espaço, o uso do solo e por aí vai. Ao se fazer um trabalho de campo, o biólogo leva em conta os aspectos geográficos ou se restringe aos aspectos biológicos? A geografia é importantíssima. Então, assim, para a gente, a invenção do GPS se fosse evangélico, diria uma benção. E hoje em dia eu clico alguns botões e eu tenho num aparelhinho essas informações. Então, como biogeografia é uma coisa importante, e às vezes até, quer dizer, uma coisa acadêmica que a gente faz, né? A gente descreve espécies novas, a gente vai para o campo e descobre coisas que ninguém tinha visto antes ou que não se conhecia. Então, é importante que a gente saiba, em algum nível, o lugar do planeta da onde as amostras foram retiradas. Não só para que outros biólogos possam lá e fazer amostragens de novo, mas também para a gente entender, dentro do espaço geográfico, o que será que influenciou origem de espécies distintas, distribuições que não são complementares. Então, sei lá, se pensar na Mata Atlântica, a gente vê Mata Atlântica como a maioria das pessoas pensa a Mata Atlântica como uma unidade só, e para nós biólogos, por conta da distribuição de animais e plantas, a gente pode ver 2, 3 matas atlânticas distintas, com histórias às vezes até distintas. Então, os organismos que a gente estuda não têm uma distribuição por toda a Mata Atlântica, tem subunidades da Mata Atlântica onde esses organismos ocorrem. Então, é importante para a gente, ao coletar, georreferenciar ou marcar o melhor que a gente pode, levar esses aparelhos. Então, eu dou uma aula de técnicas de coleta para biólogos, em que o GPS virou uma espécie da propaganda do cartão de crédito antiga. É impossível sair de casa sem ele, né? Então, se você vai fazer uma amostragem, a amostra só vale se você tiver dados de onde você coletou. Fora isso, a amostra é uma amostra perdida, ela não vai servir para as coisas de biólogo que a gente faz com esses organismos.